Olá, boa noite. Você fica agora com o que é destaque em Minas Gerais nesta segunda-feira. Polícia investiga tiroteio em hospital de Juiz de Fora. 15 milhões de reais, grande parte em notas falsas, foram encontrados com os suspeitos. Homem é procurado pela polícia suspeito de matar a amante, a filha e o namorado da jovem. Guarda Municipal anuncia botão de pânico em ônibus para conter assédio contra mulheres. No futebol, a vitória do Cruzeiro, o empate do América e a derrota do Atlético na rodada de fim de semana. E a restauração da Igreja São José, no coração da capital, está próxima de terminar. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma força-tarefa da Polícia Civil de Juiz de Fora e das corregedorias das Polícias Civis de Minas Gerais e São Paulo investigam um tiroteio entre policiais paulistas e mineiros dentro de um hospital na cidade da Zona da Mata Mineira. 15 milhões de reais, grande parte em notas falsas, foram encontrados com os policiais paulistas e um empresário que era escoltado por eles. Antônio Vilela, empresário que seria dono dos 14 milhões de reais em notas falsas, saiu do hospital direto para a prisão em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Ele vai responder por tentativa de estelionato. A polícia investiga a troca de tiros envolvendo 9 policiais civis de São Paulo e 4 policiais civis mineiros na última sexta-feira, dentro de um estacionamento. Os policiais faziam bicos como seguranças de 2 empresários que fariam uma transação milionária. O negócio deu errado com a descoberta de que os quase 14 milhões de reais que seriam trocados por dólares eram falsos. As malas com dinheiro foram apreendidas pela polícia. O investigador de Minas, Rodrigo Francisco, de 37 anos, morreu durante a troca de tiros. O dono de uma empresa de segurança, Jerônimo Leal Júnior, está internado em estado grave. A justiça já pediu à polícia que proíba o empresário e doleiro Flávio de Souza Guimarães de deixar o país. Ele saiu de São Paulo para fechar o negócio e conseguiu fugir de avião. A expectativa é de que ele se apresente à Polícia de São Paulo. Os 2 delegados e 2 detetives da Polícia Civil que participaram do tiroteio em Juiz de Fora foram transferidos aqui para a penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles vão responder por homicídio, tentativa de estelionato, lavagem de dinheiro e prevaricação, quando o funcionário público usa o cargo para cometer crime visando interesse pessoal. 5 policiais de São Paulo e 3 policiais de Minas foram liberados e vão responder às acusações em liberdade. Está foragido um homem de 46 anos, suspeito de matar a amante, a filha dela e o namorado, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu neste domingo. De acordo com a polícia, vizinhos disseram que ouviram vários tiros. Os corpos da adolescente e do namorado dela foram encontrados no meio da rua. Na área externa, os rastros de um crime chocante. A casa da família, que fica em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, agora não tem ninguém. Segundo a Polícia Militar, na noite deste domingo, 5 pessoas estavam na residência no momento em que Manuel Justino do Nascimento, de 46 anos, chegou armado. Ele atirou na mulher de 35 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso, na filha dela de 13 anos e no namorado da adolescente de 19 anos. 2 crianças de 9 e 7 anos, também filhas da mulher, não foram atingidas. Ele entrou na casa e efetuou disparos contra essa amante dele. Logo após, ele tentou atirar na menina de 7 anos. E na hora que ele tentou, parece que a arma falhou e ele não conseguiu atingir o intuito dele. Posteriormente, ele atingiu a adolescente e o namorado dela. O suspeito fugiu em um carro branco antes que a polícia chegasse ao local. Ele continua foragido. Segundo a PM, Manuel, que é casado com outra mulher, já havia ameaçado matar a amante. Ele morava com a esposa nesse mesmo bairro, Parque da Cachoeira, ele morava com ela. Essa amante dele também morava no mesmo bairro. E devido a esses desentendimentos que tiveram aí, ele ameaçou e foi lá e concretizou o homicídio lá.
Continuam internadas as 10 vítimas de uma explosão em Itapecerica, cidade do centro-oeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu neste sábado durante um churrasco. A explosão teria acontecido quando as vítimas tentavam acender a churrasqueira utilizando álcool. 3 pessoas em estados mais graves de saúde foram trazidas para o Hospital João 23, aqui na capital. As outras vítimas foram levadas para hospitais na própria cidade e também em Formiga, Santo Antônio do Monte e Divinópolis e ainda Oliveira, todas na mesma região. Veja agora mais notícias que são destaque nesta segunda-feira. Um caminhão tombou em cima de um carro na manhã de hoje, em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o caminhão teria perdido o freio e batido no veículo que estava no lado contrário da via. Os motoristas dos 2 veículos foram encaminhados para a Santa Casa da região. Será finalizado em até 30 dias o laudo pericial que vai apontar as causas do acidente envolvendo uma viatura da Polícia Civil que conduzia 3 detentos no bairro Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. O veículo estava a caminho do Ceresp, o centro de remanejamento do sistema prisional, quando foi surpreendido por um outro carro próximo a um cruzamento. A viatura capotou e os feridos foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. 12 pessoas ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo no anel rodoviário, à altura do bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, um caminhão e outros 2 veículos de passeio bateram enquanto seguiam no sentido Vitória. 6 pessoas tiveram ferimentos leves, outras 4 foram vítimas encaminhadas pelo SAMU para o Hospital de Pronto-Socorro João 23 e 2 foram para a UPA Barreiro. Motoristas de coletivos da capital vão poder acionar a Guarda Municipal por meio de um botão de pânico instalado nos ônibus em casos de assédio contra mulheres. O sistema já estava instalado na frota da cidade para situações como roubo e foi adaptado para também acionar equipes em casos de importunação sexual. A insegurança entre as mulheres é quase uma unanimidade. Tem alguns homens que são muito desrespeitosos e eles realmente assediam e, de cara dura mesmo. Sempre com certo receio e um certo cuidado também, né? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado. Já ouvi falar. Quando está muito cheio, acontece alguma coisa. E relatos como esse têm crescido em Minas Gerais. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, de janeiro a agosto, foram 531 registros de assédio sexual. No mesmo período deste ano, foram 819. E justamente para dar mais segurança às mulheres no transporte coletivo, que o botão do pânico, usado atualmente em ônibus para alertar sobre assaltos e depredações, também será utilizado em casos de assédio sexual. Os motoristas serão treinados para poder acionar esse botão do pânico. Quando ele faz o acionamento desse botão do pânico, automaticamente ele envia um alerta para a Transfaz, que é copiado aqui no Centro de Operações da Prefeitura. A BH Trans faz a localização imediatamente do local exato onde esse ônibus se encontra e o nosso coordenador de sala aqui, ele empenha uma viatura para fazer a abordagem desse veículo. Ele também pode observar algumas situações que levam à situação de assédio, né? Que é aquela cantadinha, o encostar, o encoxar, que é justamente coisas que configuram o crime de importunação sexual. Além do novo sistema nos ônibus, no metrô, uma ação com panfletagem e distribuição de apitos também será realizada. A partir da primeira semana de novembro, 10 mil apitos devem ser distribuídos. Outra conquista na luta contra o assédio foi a sanção da lei que tornou crime a importunação sexual. Agora, quem cometer este tipo de crime pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Pena maior, por exemplo, que a de homicídio culposo. Essa lei veio para nos auxiliar, para preencher uma lacuna que a legislação deixava, porque era um crime que era fácil, não ia acontecer nada. Eu posso encoxar uma mulher dentro do transporte coletivo, que o máximo que vai acontecer é eu ter que assinar um TCO e pagar uma multa. Amanhã eu já estou na rua e eu vou fazer novas vítimas. Então a legislação ela veio para endurecer de fato e para desmotivar esse autor.
Mais de 1 milhão de denúncias contra situações de agressões e maus-tratos que estariam acontecendo dentro do sistema penitenciário mineiro foram feitas de janeiro a agosto deste ano à Ouvidoria Geral do Estado, o órgão que recebe reclamações e sugestões sobre o trabalho dos servidores. O Sindicato dos Agentes Penitenciários reclama que faltam profissionais e que, por isso, eles não conseguem executar todas as funções da forma adequada. O Estado, por sua vez, diz que recebe as denúncias e que apura. Além dos relatos de agressões, a OGE, Ouvidoria Geral do Estado, recebe centenas de outras reclamações, como deficiência no atendimento médico e jurídico e qualidade da comida servida. Fábio é presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB e também recebe as queixas. Denúncias de maus-tratos relacionados a agentes contra detentos. Então essas denúncias são encaminhadas geralmente para o e-mail da Ordem dos Advogados do Brasil, o e-mail da Comissão de Assuntos Carcerários, bem como no meu telefone pessoal, que ele acaba sendo público já no dia a dia. Já as denúncias que chegam através do telefone 162 ou pelo site da Ouvidoria Geral do Estado são encaminhadas à Corregedoria do Sistema Penitenciário e é aberta uma investigação. A resposta tem que ser dada à família ou detento no prazo máximo de 30 dias. A gente tenta ir diretamente à unidade prisional ou entra em contato com o gestor dessa unidade, se for uma pessoa mais próxima da OAB, para que essas denúncias sejam apuradas. Então, muitas vezes são instaurados procedimentos internos por parte dos diretores que submetem o detento à oitiva em cartório, bem como ao exame de corpo e delito. Flagramos familiares de detentos saindo de um presídio da capital após o horário de visita. Maus tratos foram confirmados por eles. Eu fui visitar o pai do meu filho e meu cunhado. E meu cunhado foi agredido na minha frente e eu acabei não podendo ver ele. Os meninos andam relatando que esse final de semana mesmo eles foram ameaçados. E 3 foram afastados aí já, sob ameaça. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional afirmou que todas as denúncias provenientes da Ouvidoria Geral do Estado são apuradas por ela nos termos da lei. Não acontece. Primeiro que uma pequena parte do que realmente ocorre no centro prisional é externado por parte de familiares. Há um medo muito grande de retaliação por parte dessas pessoas aos seus parentes ou familiares ou amigos que estão dentro do centro prisional. Mas há uma descredibilidade muito grande por parte desses familiares, além do receio, no órgão correcional, porque a apuração ela não é célere. De acordo com o Sindasp, Sindicato dos Agentes de Segurança, o Estado tem deixado muito a desejar quanto a investimentos na área. Para cada 5 presos é necessário um agente penitenciário, mas atualmente a conta não fecha e em algumas unidades trabalha um agente para cada 60 detentos. Falta agente, falta vaga para os presos, falta equipamentos de contenção, de motim e rebelião, equipamentos de proteção individual, falta muitas vezes remédio para dar aos presos que são doentes, falta material de higiene pessoal dos presos, falta manutenção nas poucas viaturas que tem. Sobre o relato de agressões que mostramos no início da reportagem, o Sindasp afirma que tudo é apurado. Se eu tenho menos agentes que seriam possíveis para tomar conta daqueles presos e eu tenho mais presos do que a minha capacidade de vaga, com certeza alguém vai dormir no chão, mas não é um maltrato por parte do agente penitenciário. Muitas vezes a visita quer entrar dentro do horário, mas não tem agente suficiente. Agora, nós temos corregedoria, nós temos ouvidoria, nós temos a visita constante do Ministério Público em todas as nossas unidades prisionais. Então, qualquer denúncia ela é rapidamente apurada. Uma das grandes demandas dos agentes penitenciários é a contratação de novos profissionais para o setor, pois estão abertas as inscrições para o processo de seleção de 4.000 agentes de nível médio. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. Cerca de 100.000 pacientes com problemas renais dependem do SUS para fazer hemodiálise. Mas os ambulatórios públicos estão superlotados e as clínicas privadas parceiras enfrentam dificuldades para custear os tratamentos, porque os repasses do Ministério da Saúde não cobrem os gastos por sessão. Seu Estevão passou 3 semanas internado em um hospital público à espera de uma vaga para fazer hemodiálise neste ambulatório da Santa Casa de Belo Horizonte. Ele só pôde ir para casa com a garantia de que o tratamento, que substitui a função do rim, não seria interrompido. Eu acho deprimente, é desgastante, né?
principalmente pelo fato de você saber que já podia retomar a vida, ir embora para casa, mas tem que ficar internado esperando uma vaga. Pelo menos 2.000 pacientes no país com problemas renais já poderiam receber alta para fazer o tratamento ambulatorial. Mas segundo a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, eles precisam ficar internados porque os departamentos de hemodiálise dos hospitais estão superlotados. As máquinas da Santa Casa da capital mineira ficam ocupadas das 6 da manhã às 10 da noite para atender mais de 400 pessoas. Vagas por aqui só quando um paciente morre ou faz transplante. Nos últimos 3 anos, 20 clínicas privadas que prestam serviço para o SUS fecharam as portas por problemas financeiros. O Ministério da Saúde repassa menos de R$ 200 por sessão aos ambulatórios privados parceiros. O custo de cada hemodiálise fica na faixa dos R$ 250 para um adulto. O custo é mais alto para crianças. Segundo o Ministério da Saúde, os recursos e números de clínicas têm sido ampliados. Historicamente, a remuneração do SUS é muito aquém, mas especificamente nesse momento, a diálise tem sofrido restrições financeiras muito graves. As autoridades já receberam esses alertas, até agora não tivemos uma resposta efetiva. E a seguir você confere a rodada do Brasileirão deste fim de semana. A vitória do Cruzeiro, o empate do América e a derrota do Atlético. Estamos de volta com o futebol. O Cruzeiro recebeu a Chapecoense no fim de semana. No Independência, os titulares não tiveram descanso depois da vitória na Copa do Brasil. Sem poupar o time, Mano Menezes garantiu a vitória por 3-0. O Cruzeiro começou buscando o gol desde o início. Aos 18, Arrascaeta errou o cálculo. 3 minutos depois, Thiago Neves recebeu de Cabral e acertou um belo chute. Golaço! Cruzeiro 1-0. Não demorou muito e veio o segundo. Barcos dominou e bateu. Jandrei defendeu, mas a bola sobrou para Arrascaeta concluir de cabeça. 2-0. A Chapecoense tentava, mas não assustava. Já o Cruzeiro... Aí Leandro Pereira resolveu fazer direito. Fábio salvou o Cruzeiro. Para a Raposa dava tudo certo. A resposta veio na cobrança deste escanteio que Dedé fuzilou de cabeça. 3-0. No segundo tempo, a Chape teve esta oportunidade logo no começo com Canteiros. Egídio tentou aumentar a conta para o time da casa. E Fábio seguiu fazendo milagres quando era exigido lá atrás, no seu jogo de número 800 com a camisa celeste. Dispensa comentários. Hoje abrilhantou o seu jogo de número 800 com a camisa do Cruzeiro com umas 3 defesas espetaculares, né? Só está, né, na idade que está, com esse número de jogos se completando, porque é um goleiro acima da média, um goleiro extraordinário. E quem imaginou um Cruzeiro com ressaca por causa do título da Copa do Brasil se enganou. E para o técnico Mano Menezes, é só o começo de uma reação no Campeonato Brasileiro. Primeiro, a confirmação de que o meu grupo é bom de festa, né? Recupera bem, sabe comemorar. Mas na hora da responsabilidade, ele vai para campo e faz um primeiro tempo como nós conseguimos fazer. Uma série de 3 jogos aí em casa em 7 dias. Hoje foi o primeiro. Era um jogo que tinha essa dose de cuidado, exatamente em função de termos conquistado o título da Copa do Brasil aí na quarta-feira. Parece até que faz mais tempo, né? Mas foi só na quarta-feira. Também nesse domingo, o Atlético entrou em campo. Foi a estreia do técnico Levir Coupe, que não conseguiu a vitória contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Quem conta os detalhes da partida é o repórter e comentarista André Salles, já aqui ao meu lado. Boa noite, André. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Pois é, surpreendentemente o Levir não mudou nada, né, do time que o Lag vinha escalando. Os mesmos 11 titulares, quando ele tinha todo mundo. O Atlético até teve esse pênalti aí em cima do Ceará
E aí o Fábio Santos tem um aproveitamento altíssimo, né? Todo mundo achava que ele faria o gol, acabou carimbando a trave, a bola voltou nele, 2 toques, não pode. E aí foi o primeiro pênalti, inclusive, que ele perdeu pelo Atlético. E aí, num erro de passe do Luan, né? Uma jogada até muito interessante do Fluminense, uma grande troca de passes aí, principalmente depois que o Vitor teve que sair do gol para tentar abafar o Everaldo, mas acabou em gol do Luciano e o Atlético não conseguiu se recuperar. Não gostei da postura dos jogadores, acho que faltou um pouco mais de vontade mesmo, um pouco mais de sacrifício, mas o Atlético não mereceu perder, na minha opinião. Teve um lance com o Terans, que chutou muito bem, teve o próprio pênalti, acho que o América poderia ter saído com um resultado melhor. Pois é. Agora, no sábado, o América entrou em campo contra o Grêmio aqui em BH. O time mineiro terminou a partida empatado em 1-1 contra o time catarinense. Esse já é o 7º jogo da equipe de Adilson Batista sem vencer no Brasileirão, André. Como é que fica isso? Pois é, muito complicada a situação do América, porque realmente você tem que ganhar para se distanciar, né? E aí pegou os reservas do Grêmio, a gente está vendo aí, até saiu na frente, mas sofreu um empate, poderia até ter perdido. Então, situação complicada, o América precisa vencer urgentemente para se distanciar do Z4. Ok, André, obrigada. Excelente semana para você. Valeu. E hoje é segunda-feira, né? Então é dia do professor de física mais famoso do Brasil, o Pachecão. Fala agora sobre a importância de buscar oportunidades e não somente reclamar das dificuldades na vida. É para você começar bem a semana. Meus queridos, dentro de cada um de nós existe um empreendedor, um criador, um visionário. Todos nascemos com essa qualidade e o que define as nossas vidas é como respondemos ao que vemos, ouvimos, sentimos e experimentamos. Esse espírito empreendedor dentro de nós precisa ser cultivado e desenvolvido, porque é ele que vai determinar como reagiremos às experiências da vida e, no fim das contas, ao sucesso e à felicidade que vamos encontrar. Apesar de todos termos a capacidade de pensar e agir como empreendedor, raramente fazemos isso. Uma das razões pode ser que, em algum momento do nosso passado, aprendemos a ficar desestimulados. Outra parte pode ser que, na hora das dificuldades, simplesmente não procuramos as oportunidades. É claro que isso não se refere apenas às oportunidades de obter ganho financeiro, mas também às oportunidades mais amplas e significativas de aprender, compreender, amar, realizar seu potencial e fazer a diferença. Com muita frequência, é preciso uma mente empreendedora para encontrar as oportunidades que permanecem escondidas para o resto das pessoas. Desenvolver esse tipo de mentalidade exige que façamos perguntas diferentes a nós mesmos, especialmente na hora das dificuldades. Mas se soubermos fazer as perguntas certas, as respostas vão apontar na direção da descoberta. Fica aqui a dica: o empreendedor dentro de nós vê oportunidades onde quer que olhe, mas muita gente só vê problemas. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. E depois do intervalo, você vai ver que o restauro da Igreja São José está na fase final. Em breve, a Igreja São José estará completamente restaurada. Há quase 10 anos, os trabalhos para recuperar a identidade original do templo vêm sendo feitos. Do caixa da obra já foram gastos R$5 milhões arrecadados somente pelos fiéis. Aos poucos, cores e formas da arquitetura neogótica voltam a compor a paisagem do centro da cidade. Um templo que enche de orgulho os belo-horizontinos. Enche de orgulho. A mais bonita que eu acho aqui em Belo Horizonte é ela. Nos passa tranquilidade em meio à multidão, ao centro, a dificuldade de ter paz nesse lugar tão tumultuado. Esta é a Igreja São José, localizada no centro de Belo Horizonte. Ela está em fase final de restauração, com previsão de entrega para novembro. O objetivo da intervenção é devolver os traços originais do templo criado em 1900, quando o BH ainda pertencia à Arquidiocese de Mariana. Os trabalhos da reforma também contemplam restauração das paredes do fundo da igreja e pintura do salão paroquial. Para o ano que vem, há ainda projetos contra incêndios e renovação da calçada. Foi uma caminhada de muito empenho e de muita luta, porque 8 anos trabalhando no dia a dia, é uma obra muito cara, muito custosa, porque ela é muito especializada. Mas a grande novidade é como nós estamos descobrindo também coisas novas aqui dentro da igreja, que estavam até apagadas. Então isso trouxe para a Igreja São José, que nós agora entregamos ao povo, a Minas Gerais, a Belo Horizonte,
um templo onde a gente mistura fé, cultura, tradição, história. Até aqui foram gastos mais de 5 milhões de reais nas obras que começaram em 2010. E tem um detalhe, a reforma não contou com nenhuma contribuição financeira de órgãos públicos. O dinheiro foi arrecadado através de doações dos fiéis. Nós dependemos totalmente do povo e o povo abraçou de uma forma assim, muito comprometida, muito engajada a igreja, sentindo que a igreja é da comunidade. Os fiéis aprovaram a restauração do monumento tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. A igreja é bonita, a igreja é uma coisa fantástica. Linda, maravilhosa. Para você, uma ótima noite.